aproximar o campo e a universidade. Esse é o trabalho realizado pelo GEPAD, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. Nascido no PGDR, o Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Rural, ele busca discutir e produzir conhecimento sobre a temática agrícola, através de estudos, saídas de campo e eventos realizados pelos pesquisadores. O grupo começou, na verdade, primeiro um grupo de orientandos de pesquisa que trabalhavam comigo, e quando o grupo foi crescendo, a temática foi se ampliando, nós deixamos de ser um grupo de orientandos e passamos a ter uma organização coletiva a partir de um grupo de estudos. Ele é um grupo de pesquisa que gira e que se preocupa fundamentalmente com as temáticas em torno do desenvolvimento rural. Isso dá uma conotação bastante multidisciplinar enquanto temas a serem tratados, questões empíricas, teóricas, metodológicas a serem tratadas, como também em relação à sua formação enquanto equipe, enquanto grupo de pesquisa. Os principais objetivos do GEPAD consistem na formação de recursos humanos de alto nível, fazer pesquisas e estudos, produção acadêmica, em estrito senso, com relação à temática da agricultura familiar e desenvolvimento rural. Fazer divulgação da produção científica no contexto brasileiro e também internacional, especialmente latino-americano, através de publicações. Eu diria que sucintamente são esses três objetivos. Nesses espaços de discussão acadêmicas também nós ouvimos e refletimos sobre as demandas que os atores sociais, por exemplo, as representações sindicais, as entidades estaduais ou municipais que trabalham com assistência técnica e extensão rural, outros grupos de pesquisas de outras universidades, o que essas pessoas tem a nos dizer em relação às temáticas que nós pesquisamos e que nós nos debruçamos. Um exemplo claríssimo disso é o colóquio da agricultura familiar e desenvolvimento rural que a gente desenvolve a cada 3 anos. Isso nos abre uma possibilidade muito estreita e muito intensa, né, de troca de experiências e relações com movimentos sociais, com entidades de classe, com outros pesquisadores do Brasil e do mundo, né, porque o evento, felizmente, não é um evento local, ou seja, é um evento realizado sempre aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas invariavelmente nós sempre convidamos pesquisadores da América Latina e, idealmente, e isso sempre tem acontecido, de outras partes do mundo. O colóquio foi, de fato, o espaço que nos permitiu digamos assim, desabrochar como um grupo. O primeiro colóquio foi em 2005, depois que foi sobre a diversidade e a agricultura familiar. O segundo colóquio foi em 2008, foi sobre os atores do desenvolvimento rural. O terceiro colóquio foi sobre os mercados para a agricultura familiar. E o último colóquio foi no ano passado sobre o Ano Internacional da Agricultura Familiar. São poucos grupos no Brasil de pesquisa que conseguem organizar um evento, então a gente... Geralmente os nossos eventos, os colóquios, eles enchem o salão aqui da Faculdade de Ciências Econômicas e a gente tem essa prática de cada colóquio publicar um livro, né? Então a gente já tem várias publicações como resultado de pesquisa, então o grupo conseguiu se afirmar dessa forma. Eu sou economista, formei em Ciências Econômicas na Universidade do Paraná e me interessava em agricultura familiar, desenvolvimento rural, desenvolvimento econômico. E aqui no Brasil tem 2 pós-graduações que fazem isso mais ou menos, de forma mais ou menos focada, que é o CPDA no Rio de Janeiro e aqui o PGDR. Eu sou estudante de doutorado aqui no PGDR, em desenvolvimento rural, e eu também sou professora no interior do estado, no IFE Farroupilha, Instituto Federal Farroupilha, e trabalho com sociologia e extensão rural há bastante tempo. Eu sou doutorando aqui no PGDR, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Eu já fiz o mestrado aqui também. Eu comecei ao final de 2013, né, a participar do grupo e participando principalmente nas reuniões de debate, no grupo de estudo, participando da organização do colóquio que já ocorreu no ano passado, o colóquio da agricultura familiar. Então, ao longo do tempo, a gente vem participando nessas atividades. Hoje a minha pesquisa é mais macro e é um estudo comparativo sobre o Brasil e a China. É como os países BRICS, no caso o Brasil e a China, 2 membros dos BRICS, se inserem no sistema agroalimentar que está se constituindo em nível mundial
e como a inserção deles também transforma esse próprio sistema agroalimentar. O Brasil é o campeão mundial em uso de agrotóxicos e, por isso, os alimentos produzidos pela agricultura familiar estão cada vez mais presentes nas casas dos brasileiros, por ser uma alternativa muito mais saudável e saborosa. Segundo a ONU, mais de 70% do que é consumido provém dessa forma de cultivo. Porém, ela ocupa somente 30% da área rural brasileira. A agricultura familiar tem uma importância social indiscutível, mas também uma importância econômica, porque boa parte da produção de alimentos que chega à mesa dos brasileiros, sobretudo daqueles alimentos mais saudáveis, com maior... dos alimentos que são essencialmente a comida do brasileiro, são produzidos pela agricultura familiar. E se tornou cada vez mais claro que a agricultura familiar é a principal responsável hoje por garantir segurança e soberania alimentar para os países no mundo inteiro. É ela quem gera mais postos de trabalho, quem mais emprega a população no meio rural, é esse setor da agricultura familiar. É ela que mantém fundamentalmente a população rural, ela está baseada na agricultura familiar. A pluriatividade é a combinação de mais de uma atividade por parte de membros de uma mesma família rural. O mais comum é que os membros da família combinem atividades da propriedade, atividades agrícolas, com outras atividades para-agrícolas, que são relacionadas à agricultura, ou atividades de prestação de serviço. Por exemplo, a esposa de um agricultor, ela é professora numa escola, ou, por exemplo, ela é faxineira, ou, por exemplo, o agricultor faz um tempo parcial como motorista, né, ou como presta serviços de colheita e assim por diante. O que está acontecendo hoje em dia? É muito raro você encontrar uma família no meio rural em que todos os membros da família vivem e trabalham só do trabalho na propriedade. A gente acaba fazendo essa relação para fora do rural quando a gente incorpora algumas questões relativas ao consumo. E ao trabalhar o consumo é inevitável falar em saúde. O Brasil hoje ele é líder mundial no consumo de agrotóxicos. Recentemente a Abrasco, que é uma associação que trata de saúde coletiva, divulgou um informe preocupante em relação ao nosso consumo de agrotóxicos e problemas relacionados com o consumo. É por isso que a gente pensa que investir na agricultura familiar e investir em formas mais saudáveis, mais ecológicas de produzir alimentos, são um aspecto fundamental. A sustentabilidade ela aparece diluída em outras questões, né? Como construção de novos mercados, a inserção em redes locais de comercialização, a produção de alimentos saudáveis para merenda escolar, ou seja, ela vai se diluindo e ela não aparece tão claramente como a questão da sustentabilidade, né? Mas ela, de certa forma, vai sendo trabalhada a partir de outros olhares. A agricultura familiar responde por 85% dos estabelecimentos rurais no Brasil. No entanto, ela ocupa um percentual de área extremamente baixo. Então, ela expressa a desigualdade que historicamente marcou a formação do Brasil, em termos econômicos e em termos de estrutura fundiária. E é o tratamento, é o investimento nesse setor, é um fortalecimento desse setor que é uma medida, com certeza, auxilia na redução da desigualdade que a gente tem no meio rural brasileiro. Para diminuir a desigualdade social e incentivar o desenvolvimento rural, políticas públicas eficientes são indispensáveis. Por isso, o GEPAD trabalha com a integração entre a comunidade rural e a universidade, discutindo em conjunto ações políticas, econômicas e sociais. Nós procuramos desenvolver algumas ações que nos aproximem mais da comunidade, mais dos atores sociais, mais das pessoas que pensam e formulam políticas públicas, por exemplo, para nos alimentar desse conhecimento e alimentar também essas pessoas oferecendo, enfim, aportes conceituais e metodológicos. Há no Brasil, não é de hoje, um processo de concentração de terras muito intensivo, hoje em dia com o agravante que é a estrangeirização da propriedade da terra. São cada vez mais empresas, fundos de investimento externos que estão adquirindo amplas áreas de terra no Brasil, milhares de hectares,
Então, a manutenção desses grupos, indígenas, quilombolas, pescadores, a manutenção desse grupo também é uma questão de reduzir a disparidade econômica e social que esses processos geram, esses processos de concentração, e também de assegurar valores culturais que são característicos do que é o rural brasileiro. Criado em 1995, o PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Já haviam políticas para a pequena produção rural, mas de modo geral elas não tinham muito impacto, porque até meados dos anos 90, as políticas agrícolas elas eram indiferenciadas, elas podiam ser acessadas por qualquer tipo de produtor. Na prática, isso significava que os pequenos produtores eles tinham acesso muito restrito. Geralmente essas políticas eram concentradas em grandes produtores, na produção de commodities agrícolas, soja, milho, trigo, e na região sul-sudeste do Brasil. Ele é a principal política hoje que a gente tem para a agricultura familiar em termos de recursos disponibilizados pelo governo federal. Então, ela é uma política de crédito rural, mas ela é emblemática porque ela marcou o reconhecimento do Estado brasileiro à agricultura familiar. O Programa de Aquisição de Alimentos é uma política pública criada em 2003. É o primeiro programa de comercialização focado na agricultura familiar e ele compra produtos, o Estado vai até as unidades familiares de produção, compra os alimentos que esses agricultores produzem, geralmente os produtos que mais têm ênfase vai ser hortifrutigranjeiros. Esses são esses produtos da horta, produtos do pomar que vão ganhar mais destaque. O Estado vai e compra esses produtos e vai repassar para entidades socioassistenciais. Então, associações de bairro, a PAI, até algum tempo atrás fornecia para hospitais. Ele foi a porta de entrada para uma série de discussões e de outras políticas com foco na produção agrícola, da agricultura familiar e com foco na segurança alimentar. Hoje, por exemplo, a gente tem uma importância muito grande do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Uma lei estabeleceu que no mínimo 30% dos recursos para a alimentação escolar precisam ser utilizados para a compra de produtos da agricultura familiar. E em 2013, então, a gente tem toda a criação do programa Fome Zero, com a entrada do governo Lula, e no bojo desse debate foi recriado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tinha sido extinto em 1995. Se recria esse órgão, esse conselho, que é onde que vai ter participação dos representantes governamentais e da sociedade civil, onde muitos movimentos da agricultura familiar vão estar presentes dentro desse espaço. Então, vai crescendo um conjunto de políticas públicas focadas para a agricultura familiar. E nesse processo todo, os próprios movimentos sociais vão ganhando maior legitimidade, o debate acadêmico sobre a agricultura familiar cresceu muito, a gente começa a discutir mais do ponto de vista acadêmico no início dos anos 90 para cá, e tudo isso foi se intensificando, exigindo então do Estado cada vez mais um reconhecimento maior, que vai culminar com a criação da Lei da Agricultura Familiar em 2006, que é uma lei que vai definir o que é a agricultura familiar no Brasil. Então, todas as políticas públicas para a agricultura familiar, a partir de 2006, vão ter como referência aquela definição de agricultor familiar que aparece na legislação em 2006. O GEPAD, enquanto um grupo de estudos, um grupo de pesquisa, ele vem atuando muito em contato com a agricultura familiar aqui da região sul, principalmente, com organizações como a FETRAF e outras organizações de agricultores familiares. Então, sempre há um diálogo constante entre o GEPAD, os profissionais que atuam no GEPAD e essas organizações. Como fazer o conhecimento que a gente produz aqui ser apropriado pelos que a gente pesquisou, entendeu? E como, ou então, por outro lado, como fazer ele sair dos muros da academia e ir para o Estado, ir para a política pública. Esse é um grande desafio, que eu acho que o GEPAD, em alguma medida, tem buscado enfrentar. E isso, tanto para a minha vida profissional quanto para a minha vida pessoal, vem sendo de muito aprendizado ao longo do tempo. Esses vários encontros de temáticas, né, eles vão compondo a riqueza dos trabalhos que a gente acaba desenvolvendo. A agricultura familiar ela está diretamente associada a um modelo de desenvolvimento.
um desenvolvimento rural com gente produzindo comida saudável para consumidores que necessitam mudar seus hábitos alimentares urgentemente. Então a criação do GEPAD, para nós, representou a criação de um espaço de trabalho coletivo, em que a gente vai alimentando o grupo, mas também vai se retroalimentando e vai enriquecendo as nossas pesquisas. Então eu acho que a gente tem conseguido qualificar bastante a nossa prática acadêmica com a existência desse grupo. E não é por nada que o nosso grupo é um dos mais ativos aqui no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, da URGS, e a gente tem conseguido resultados bastante promissores na formação de recursos humanos e na produção científica.